Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro muito importante para nós lidarmos com o desequilíbrio que hoje se manifesta no planeta Terra, principalmente um desequilíbrio emocional. Você sabe que eu estou tratando desse tema e que dentro da visão hinduísta, da espiritualidade, das questões transpessoais, da questão da visão quântica da saúde, o nosso corpo emocional, ou seja, as nossas emoções, se desequilibram muito fácil, trazendo uma série de problemas. Então Gasparetto, Val Capelli escreveram esse livro lindíssimo que se chama A Metafísica da Saúde. São 5 volumes, onde eles descrevem as origens dos problemas e dos nossos desequilíbrios. E eu já falei contigo de vários problemas, aí trazendo, claro, a minha experiência, o que eu aprendi com a Cristina Cairo, o que eu aprendi com um livro lindíssimo também que se chama A Doença e Seus Símbolos, o que eu aprendi com Roberto Freire, José Ângelo Gaiarsa, Louise Hay, trazendo até uma ideia de nós ultrapassarmos vários problemas. Então, fazendo uma revisão para ti e também te dando um aprendizado mais para valer, eu já tratei da ideia do sistema digestivo. E o sistema digestivo tem muitos problemas que são físicos. Você tem que consultar o médico, fazer exames, nunca abandonar a medicina, mas observar as causas metafísicas de alguns problemas. Problema digestivo. Vamos, a priori, falar um pouco superficial, que eu estou fazendo uma revisão. E daqui a pouco eu falo da diabetes e prisão de ventre. A diabetes hoje que tem matado inacreditavelmente muita gente. Muita gente. Isso não é divulgado, mas tem feito estragos incríveis. E a diabetes que dá uma qualidade de vida péssima para quem adquire. Então eu vou falar da diabetes já, mas vamos fazer uma revisão. Então o sistema digestivo, ele está relacionado com a ideia de eu não conseguir digerir as coisas do mundo, emocionalmente falando. E fica muito claro isso, não é? Porque se eu entro num ambiente muito pesado, automaticamente eu tenho dores no estômago, principalmente quem é médio, quem é mais receptivo. Vômito, resistência. Eu me lembro que quando eu não queria fazer uma prova na escola, eu vomitava muito. Eu tinha uma resistência a algumas coisas. O vômito, ele pega muitas pessoas que têm uma resistência àquilo que a vida mostra. Ou seja, o que é resistência? É o não aceitar. Na crise do corona, quantas pessoas que não aceitam que isso existe? É o tal do negativismo, não é? E isso faz mal. É importante aceitar e se curar, olhar a realidade como ela é. Problemas no dente, não saber lidar direito com a nossa agressividade. Vai afetando tudo aqui. Tanto que eu falo muito, quem tem problema nos dentes, no maxilar, que não sabe lidar com a energia da raiva, é muito legal daqueles quiais de artes marciais, né? Hey! Pôr para fora, fazer umas danças mexendo com a boca, abrindo, fazendo cara de que está atacando, defendendo, ok? Então, dentes, gengivas, tudo isso é problema relacionado à origem. Tem os problemas médicos e tem os problemas que eu estou tratando que são origens emocionais, possíveis. Nada no universo é absoluto, nada. Tudo tem exceções, o que eu falar aqui. E outra, eu não sou dono da verdade. Existem outras formas de pensar. Basta você ver o mesmo problema na visão do Drauzio Varela e do Lair Ribeiro. E do Dr. Uronal. Eu gosto dos 3. Só que cada um me ensina uma coisa. O Dr. Lair Ribeiro, que é o que eu mais gosto, ele fala de alma, de espiritualidade, ele fala de emoções. Ele fala de uma vida uau. O Drauzio Varela é ciência pura. Ele não acredita em nada do que eu e você acreditamos. Nada. Meditação, cores, yoga, tai chi.
E o doutor Uronal, ele fica entre o Drauzio Varela e o Lair Ribeiro. Então, cada um, para mim, tem uma verdade. Eu prefiro o Lair Ribeiro, mas o mais conhecido é o Drauzio Varela. Então, cada um aponta numa direção, ok? Então, problemas de língua, problemas de expressão, de eu não colocar para fora. Isso tem relação também com aftas. Bom, afta é um pouco de autopunição. Autopunição. E problemas de mau hálito, aí sim é eu querer me separar das pessoas. Eu já percebi que tem algumas pessoas que são muito inconvenientes. Muito inconvenientes. E elas têm esse problema de mau hálito ou problema de estomatite também. Aí nós temos os problemas de esôfago, que é não lidar bem com a realidade da vida, e o problema de digestão, que esse é o mais importante aqui nessa revisão, que é nós não aceitarmos os acontecimentos. Tem pessoas que têm problemas digestivos muito sérios, problemas de estômago, problemas de úlcera, de suco gástrico, porque elas não conseguem lidar. Às vezes eu dou uma aula, é uma turma muito difícil, uma turma muito complicada, pronto, já afeta o meu problema, já afeta a minha digestão. Agora, se é uma coisa muito grave, pode virar gastrite. Gastrite, não saber lidar com o mundo exterior. Mas, Otávio, não tem causas médicas? Sim, tem várias situações. Mas é importante pensar nisso. Estou com gastrite. Será que eu consigo lidar com os fatos do mundo? Ou o problema de úlcera? A úlcera é um pouco diferente, porque a úlcera eu não consigo falhar, eu tenho medo de falhar. E tem pessoas que têm muito medo de falhar, muito medo. Se você for observar, pode dar esse problema de úlcera. Agora, o que eu falei esses dias aqui é também a respeito da diabetes. Agora vamos estudar para valer a questão da diabetes, ok? Porque você vai ver que talvez, para você evitar isso, se você é jovem, não tenho, mas o mundo, cada ano que passa, tem mais. Cada ano que passa, tem mais. Então, a diabetes, normalmente as pessoas são muito pessimistas, não querem mudar, não querem se transformar. Mas, Otávio, tem gente que nasceu assim. Sim, não são dessas pessoas que eu estou falando. São aquelas que vão adquirindo porque não querem mudar, não querem se alimentar bem. E também a diabetes tem relação com a falta de aproveitamento da vida, da pessoa não querer, não perceber a doçura da vida, a bênção que é a vida. Então é muito comum encontrarmos diabetes junto com tristeza. É como se isso caminhasse junto. Não que a pessoa não possa ficar triste. Hoje tem até alguns ensinamentos que dizem assim, o sucesso é ser feliz. Eu não concordo com isso. O que formou esse Otávio Leal aqui, o que eu sou hoje, não importa se bom ou mal, foram muitas tristezas que eu tive na minha vida. Eu acolho bem as tristezas. Hoje mesmo eu fiquei triste com a minha mãe, porque ela tem um posicionamento, ela é diabética, minha mãe, ela é sedentária, ela não quer andar, ela não quer se cuidar, a minha mãe. Ela fala, eu sou velhinha, eu não tenho mais por que viver. Ou seja, uma baixa estima terrível, uma dependência, no caso do filho, e muitas vezes a diabetes, são pessoas que têm muitas culpas inconscientes, que acabam criando melancolia. Então, melancolia e depressão pode gerar isso. A gente percebe na crise do coronavírus quantas pessoas que comeram muito, porque é uma situação muito difícil. Essas crises mundiais, sim, é muito difícil. É muito difícil. Então, rejeição da própria vida, rejeição de si mesmo, falta de afeto. Mas aquela pessoa está cheia de afeto e é diabética. Sim, mas ela não tem afeto por ela mesma. Ela não se abraça, ela não se cuida, ela não aplica um reiki antes de dormir, para que ela possa trabalhar isso, que é exatamente
isso que vocês estão levantando aqui, a questão de trabalhar com o chakra do estômago, já que eu estou falando do problema digestivo, né, já há várias aulas que tem relação com o chakra do estômago. Mesmo o controle de diabetes em criança, a gente acaba tirando dela os doces, né, que é esse lado doce da vida. Em criança, segundo alguns espíritas, segundo alguns paradigmas quânticos, a criança ela tem relação com isso ter vindo ou de uma outra vida, ou é de uma educação. Isso eu já não sei. Mas é importante que se você é diabético ou é pré-diabético, se cuide. Ame você, ame teu corpo, ame teu soma, que é teu corpo. Agradeça por ter esse corpo e perceba o quanto que esse corpo faz a gente enxergar. Você vê, tem pessoas que têm diabetes e ficam cegas. Quer dizer, aí você perde completamente a opção de enxergar o mundo. Tem pessoas que ficam cegas por outros motivos, mas a diabetes talvez você possa evitar. Cada caso é um caso. Já pensou perceber que eu causei isso? Perceber que com esse corpo eu posso escutar, eu posso abraçar, eu posso ir ajudar no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, eu posso ter um propósito de vida que é fazer o bem para os outros. Ontem eu estava aqui no Guarujá andando e eu salvei uma abelha. E eu pensei, valeu o dia ter salvado a abelha. Aí você pode pensar, Otávio, como ser simplista, mas é o meu jeito. Eu acho que se você salvar uma abelha por dia, já é um baita propósito de vida. Por quê? Porque o Osho fala isso, foi o mestre que eu tive. Metade do planeta Terra está nesse planeta só para destruir, para não perdoar, para querer brigar. A gente vê crimes absurdos, violências absurdas contra animais, contra as pessoas. Se você é uma pessoa que vai lá e salva um bichinho, o salvar um bichinho talvez não faça muita diferença, mas faz diferença sim a maldade que potencialmente eu tenho a maldade, eu tenho uma sombra, mas potencialmente eu procuro alimentar a minha luz. Então, as pessoas que vivem nesse planeta e não fazem o mal, uau, elas são essenciais para o planeta. Eu não faço nada de mal, mas também não faço nada de bom. Que maravilha! Você é essencial para o planeta. Porque nesse momento tem um monte de gente roubando, mentindo, com corrupção, agredindo os animais, e pessoas que agridem a si mesmas, que é essa questão da diabetes, ok? Então, junto com a diabetes, nós temos aqui a hipoglicemia, que é uma ansiedade muito grande. Além das causas médicas, a hipoglicemia são pessoas que têm essa irritabilidade, que reagem muito facilmente às coisas do mundo. Às vezes a diabetes, ela para a pessoa, né? A pessoa, Freud falava muito disso, que a pessoa se torna meio melancólica. Hoje é muito difícil alguém usar esse termo, né? A melancolia, que seria a depressão, não é? No caso, que seria a depressão, que é uma doença muito séria. Eu sou muito a favor da gente conviver com algumas tristezas na nossa vida, com algumas tristezas, mas muita tristeza pode ser depressão, que é uma doença muito séria. E o diabético pode ter isso até mesmo. Eu viajei vários anos em seguida para os Estados Unidos. Uau, tem crianças que eu vi em parques, no parque da Universal, que eu gosto de ir, os pais dando churros, dando refrigerantes de 2 litros. Não é só aquilo. Não é só aquilo. A minha companheira Ananda, ela come muito doce, mas ela não tem nada. Por quê? Porque ela se cuida, porque ela se ama, porque ela se agrada, porque ela faz yoga, porque ela anda, porque ela tem animais. Ok? Então, voltando, a hipoglicemia está ligado muito à ansiedade, que é uma outra coisa que a gente precisa observar. O intestino delgado tem relação com o mau aproveitamento da vida. Tanto a hipoglicemia quanto problemas no intestino delgado, nós temos uma mágoa da própria vida, baseada nas pessoas que eu estou me inspirando e no que eu acredito também. Mágoas da própria vida, mágoas do próprio viver. E agora vamos a algo que, quando eu não estou legal, eu tenho.
que é a diarreia. Existe a diarreia, por exemplo, eu estou muito cansado depois de um curso e eu resolvo comer muito. Então eu tenho diarreia. Ou eu como um monte de alimentos que eu vejo que não é legal, aí eu tomo chá verde, eu tomo lestina de soja para tentar dar uma limpada e acaba criando uma diarreia. Ou como fibra. Por quê? Porque eu experimentei comer e agora eu quero pôr para fora. Então, normalmente, a diarreia é quando nós não elaboramos algumas experiências. Não elaboramos. Por isso que numa situação muito grande de medo, nós podemos urinar, mas algumas pessoas também têm a diarreia em situações muito de medo. Por quê? Porque eu não elaborei uma situação e agora eu ponho para fora. Quem tem muitas diarreias tem que aprender a lidar com as transições da vida. Por exemplo, antes do corona, começo do corona, meio do corona, queda do vírus, vai voltar, não vai. Essas transições, nós temos que aprender a lidar com isso. Eu aprendi a lidar muito melhor com as transições da vida quando eu vim morar aqui no Guarujá. Por quê? Porque quando você tem contato com a natureza, você percebe as transições. Você nota as transições. E normalmente nós nos apegamos em algumas situações, não sabemos lidar com as transições, e quando elas se manifestam, eu querendo ou não, o que acontece? Eu tenho essa diarreia, ok? Intestino preso. Isso é um problema também muito grave. Nós falamos na medicina chinesa que o intestino preso, ele tem relação, a pessoa ela está enfesada com fezes. Na medicina oriental, na medicina chinesa, na visão quântica, essa aula que eu estou te dando, ela tem muita relação com a visão do quântico. Eu tenho um curso, né, de ativista e terapeuta quântico. Nós tentamos dar um salto quântico na nossa vida, transformar muitas coisas. E também tem uma formação em naturopatia para formar terapeutas holísticos extraordinários. Essa é a nossa intenção. E nós ensinamos, trata dos teus clientes para eles terem um intestino solto. Há 30 anos atrás, quando eu me tornei vegetariano, eu era muito criticado por isso, por comer arroz integral, comer fibras, buscar ter um intestino solto, porque no yoga nós fazemos algumas práticas que chama kriya. Numa delas você engole uma gaze e depois tira. Numa outra você provoca o vômito, chama shatkarma. Não é para você fazer isso não, é só quem é yogi. Porque sempre preocupa se está com o intestino solto, para não estarmos enfesados. Eu já falei para ti numa lição anterior da diverticulite, que meu pai tinha, que gruda tudo, gruda. Eu vou falar um pouco mais da prisão de ventre, da diverticulite também, vou falar. Que diverticulite tem muita relação com tristeza. Mas o intestino preso, eu não expresso sentimentos, eu fico segurando tudo. A minha filha, lá para trás, quando ela morava com a mãe, ela tinha muito intestino preso. E minha filha sempre foi muito contida. Ela morava em Florianópolis, lá no sul, né, as pessoas são mais fechadas, enfim, onde ela morava, não é? E aí automaticamente ela não se abria. Até hoje ela é muito fechada, mas ela com alimentação e aprendeu a soltar o intestino. E ela aprendeu a soltar o intestino também dançando. Por quê? Porque na dança você expressa muita coisa. Então o intestino preso mostra que você está fechado em si mesmo. Você está fechada em si mesma. Você está se segurando o tempo inteiro. É hora de abrir isso. É hora de soltar isso, ok? Alimentação, danças que façam catarse, que você ponha para fora. Ah, Otávio, mas não pode ser um problema médico? Pode, consulte um médico, um nutricionista. Eu estou falando das questões emocionais. E é interessante porque às vezes você te dá um remédio para soltar o teu intestino,
Mas você não se trabalha, você continua sendo uma pessoa que segura tudo, que prende tudo. E normalmente nós prendemos porcaria. As fezes, eu não estou falando delas, mas prender, eu tenho uma mágoa de uma pessoa, todo mundo tem. Nós temos que procurar, dentro do possível, reciclar tudo isso. Todos têm. Eu fui traído várias vezes na minha vida, várias vezes. E traí também. Traí o que eu digo afetivamente. Na minha adolescência, perto dos 30, 40 anos, eu traí. Eu causei dor, outras pessoas me causaram dor também. Eu fui mais traído em questões profissionais, enfim. Mas a questão é como nós lidamos com isso. Se eu ficar retendo, lembrar de vez em quando, é humano. Mas lembrar o tempo inteiro, isso é eu me fechar para a vida, que é o intestino preso. Ou a prisão de ventre também. A prisão de ventre, ela vem com uma energia junto, que é de nós não sermos espontâneos. Nós não temos uma resposta rápida para as coisas. Tanto o intestino preso quanto a prisão de ventre, falta uma espontaneidade, respostas mais rápidas, respostas mais alegres para o mundo também. E volto a repetir, eu já falei isso para você em outras lições. Tudo que é estômago é não saber digerir, não saber digerir. Não saber digerir os sentimentos também. Problema de apendicite. Eu não sei entender os meus sentimentos. Tem uma infecção bacteriana na apendicite também, alguns problemas bacterianas, e isso tem a ver com o quê? Com invasões. Com invasões. Que essa é a questão, uma das questões, dos vírus. Quando surge o coronavírus, as pessoas começam a repensar no sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? Temos dois. Temos o físico, que é importantíssimo cuidar. Tem ervas, para isso tem yoga, tem tai chi, tem caminhada. Fala-se muito de vitamina D, mas eu não sou médico nem nutricionista, eu estou palpitando. Morar na natureza, não ter contato com poluição, não se estressar. Esse é o sistema imunológico do corpo. Ele não permite que eu seja invadido. E mesmo que eu seja, ele vai combater aquilo. Mas existe o sistema imunológico da alma. E se eu não entendo os meus sentimentos, eu sou facilmente invadido. Porque eu estou triste, eu estou para baixo. Essa é a energia da diverticulite, que foi o que meu pai tinha. A diverticulite, meu pai já era mais idoso, né? As pessoas mais idosas, elas têm esse problema, né? Os divertículos, eles grudam na parede do intestino e as fezes não passam mais. E meu pai, ele tinha, né, pela educação, porque também ele escolheu. Meu pai tinha um problema muito sério, um vício muito sério. Então, ele estava sempre escondendo o vício de todo mundo, que era o vício do jogo. O pai tinha 1000 qualidades, mas o vício do jogo estragava com ele. Então, o que acontecia? Só que ele não falava isso para os outros, ele escondia os sentimentos íntimos dele. Então, retenção, intestino preso, diverticulite, também bloqueios na nossa vida, bloqueios. Então meu pai era uma pessoa muito sorridente, muito, fazia piadas com todo mundo, mas dentro dele, no estômago dele, ele era uma pessoa muito triste por não conseguir superar esse jogo, não conseguir digerir o jogo, assim como as pessoas diabéticas não conseguem digerir uma alimentação adequada, uma alimentação bem-vinda, ok? Então, tanto vírus quanto vermes também, tudo isso são coisas que estão nos invadindo. E tem pessoas, o Gasparetto falava muito isso, que elas são, qual o termo que ele fala? Invadíveis, não sei se existe esse termo, né? Porque por vezes nós permitimos isso, permitimos. Quando eu vou dar um curso,
presencial, eu entro dividido entre estar totalmente aberto e totalmente fechado. Eu preciso achar o meio termo num curso. Porque se eu vou totalmente aberto, às vezes um aluno querido, amado, meus alunos são lindos, abençoados, mas ele quer falar mais do que o professor. E se eu vou totalmente fechado, eu sou muito antipático. A Ananda, minha companheira, que está até aqui comigo agora, ela fala, você não foi tão amoroso quanto você poderia. Então eu tenho uma manutenção energética que é não me deixar invadir. E às vezes eu vejo um alimento, por exemplo, marshmallow. Eu adoro marshmallow. Mas o marshmallow é um alimento que faz mal para mim, faz mal para todo mundo, aquele açúcar puro. Então eu não vou permitir que esse alimento me invada. Não vou permitir que esse alimento me invada. E dentro do possível não permitir que vermes, que vírus, que nada disso nos invada. E se invadir, aprender a colocar isso para fora de uma forma natural, ok? E aí eu fecho essa nossa conversa hoje falando da hemorroida. Má alimentação, nervosismo, ficar retendo, segurando, sua prisão de ventre, que eu já falei, não digere direito. E a hemorroida, por vezes, está relacionada também à pessoa presa a coisas do passado. Ela está sempre retendo um monte de coisas. Quando eu fiz o primeiro jejum na minha vida, eu já falei isso para ti. Eu defecava alimentos de meses atrás. Porque na minha vida, eu primeiro parei de comer carne vermelha. Foi a primeira que eu larguei. Depois larguei o frango e fui indo. Quando eu parei de comer carne vermelha, depois de alguns meses, eu fiz jejum. Meu pai tinha diverticulite, eu falei, então as coisas grudavam nele, grudavam. E a carne gruda muito. E aí eu fui fazer um jejum depois de um tempo, foi um jejum de 4 dias, que é um jejum bem saudável para mim, 4 dias. Cada um, tem gente que jejua 20 dias, enfim, eu 4 dias. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui jejuar e eu defecava carne, pedaços de carne, uma coisa nojenta que eu tinha preso no passado. Por quê? Porque quando eu trabalhava no banco, no Unibanco e na Votorantim que eu trabalhei, eu era tão nervoso de trabalhar que aquilo não tinha nenhuma relação com o meu propósito de vida. Isso não quer dizer que é um trabalho honesto, mas não era para mim. E eu ficava retendo. Mesmo depois que eu larguei o banco, esse foi o primeiro jejum que eu fiz depois de largar banco, Votorantim, eu era muito preso ao passado. Então as pessoas que são presas ao passado, a minha mãe é assim, vai grudando tudo nessa região nossa, vai grudando tudo, ok? Então pensa nisso, o alimento ele tem que ser um nutriente para o teu corpo. E boas emoções é um nutriente para a tua alma, ok? Você tem que aproveitar a tua vida e perceber isso. Hoje eu falei mais de diabetes, né? Não deixa cair na tristeza, não deixa você se tratar tão mal. Escolhe bons alimentos, escolhe viver, escolhe estar do teu lado. Isso eu tenho falado muito para as pessoas. É importante que nós nos apoiemos. Quem é que vai te apoiar? Teu líder político? Ah, Otávio, você está falando daquele lá? Não, estou falando de todos. Você espera que os teus líderes políticos te apoiem? Você espera que teus líderes religiosos te apoiem? Não, tudo bem, tem o Dalai Lama, tem o Papa Francisco. Você espera, às vezes, que quem te apoie? E mesmo que você tenha um líder religioso legal, mesmo que você tenha uma família legal, se você não se apoiar, não adianta nada. Se você não estiver do teu lado, resgatar a saúde começa por aquilo que você come. Eu até fiz outro dia, dei uma aula falando assim, você é o que você come, o que você escuta também. Escutar coisas bacanas. Não só se permitir entrar coisas boas pela boca, mas por aquilo que você escuta, por aquilo que você vê também. Então, resgatar a tua saúde digestiva, a tua saúde no estômago, a tua saúde na alimentação, é um começo
para você transformar a tua vida exterior também, para você ter saúde, ter um propósito de vida bacana, para que você possa viver bastante, porque eu tenho certeza que você é um ser humano bom, que você é um ser humano do bem, que você salva a abelhinha também. E a questão, eu repito, não é ter salvado a abelhinha, a questão é perceber que você não fez o mal. Tem muita gente, tem pouca gente que salva a abelhinha, aqui onde eu moro no Guarujá, mas tem a maioria, quando sai da praia, suja, destrói, enche de lixo, mata os peixes, mata as tartarugas, come alimentos que geram morte, tá? O peixe morre pela boca, isso é mentira. O Homo sapiens sapiens morre pela boca. Mas a questão é, antes de morrer, o quanto que ele estraga a vida dele? Pela boca. Gratidão, amor de amor a ti. No nosso próximo encontro eu vou estar falando do sistema respiratório. Vamos falar dos pulmões, de tudo que envolve o sistema respiratório e olhar de frente ansiedade e depressão. Ver isso através da respiração e dessa visão metafísica. Quer pesquisar, quer estudar? Esse livro vai te ajudar muito, ok? Metafísica da Saúde. Eu não me baseio praticamente nada nele. Você vai ver, Otávio, tudo que ele falou não está aqui, mas é um começo para vocês, tá bom? É um começo para vocês. Essa aula vai estar no curso de terapeuta quântico da uma universidade na minha escola e na aula de naturopatia. Na verdade, eu vou dar umas 15 aulas de metafísica da saúde, umas 15, 20 aulas, sei lá, vamos estudar, vamos aprofundar tudo isso, tá bom? Para que vocês se cuidem e passem isso para as pessoas também, ok? Amor de amor e mais amor ainda. Deixa as perguntas aí que eu vou responder, tá bom? Amor, amor e mais amor ainda a ti.